uma vez, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você que nos assiste em casa ou posteriormente na gravação do culto, desejamos que Deus fale contigo aquilo que vem do coração dele. Ainda em Lucas, estávamos no 2, agora vai ao capítulo 5, texto muito conhecido, e todo texto conhecido eu procuro alertar a igreja, cuidado, porque a gente fica ansioso em já projetar tudo aquilo que a gente já sabe no texto, e por isso muitas vezes perdemos coisas que Deus tem para acrescentar no dia que se chama hoje. Lucas 5, verso 5. Lucas 5, 5. Lucas, capítulo 5, versículo de número 5. Quem achou diz amém? E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Amém. Feche seus olhos, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Nessa manhã fria, Pai, eu tenho certeza que os teus filhos que aqui estão vieram porque realmente desejam te adorar, entregar ao Senhor um culto e precisam da tua palavra. Que nesse momento o Senhor possa mais uma vez estabelecer sobre nós, sobre essa casa, um altar de adoração, recebendo tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor e nesse momento falando conosco, tão somente aquilo que vem do teu coração. Revela a nós o teu querer, o teu propósito, a tua palavra, nos exorta, nos ensina. É pelo que eu oro, Senhor, e por isso te agradeço, no nome de Jesus. Quem pode diz amém. Tome seu assento, por favor. Há uma música do Frank Sinatra que ficou muito famosa no mundo, que se chama My Way. Essa música, a tradução literal seria Do Meu Jeito. E é uma música muito famosa, porque ele conta a história da vida e diz assim: mas o que importa é que eu fiz do meu jeito. E o que eu quero pensar com vocês hoje é justamente a contramão disso. Porque o nosso jeito pode até ser bom, mas ele pode nos custar algumas coisas muito preciosas. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, já começo a pregar. Quando Ló e Abraão estão juntos, a bênção de Deus estava sobre a vida de Abraão. Mas Ló não é um problema, muito embora as pessoas queiram pintar isso, Abraão levou demais. Não é isso. Ló estava junto, porque ninguém prospera sem uma base. Se você quiser crescer, você precisa entender que você vai precisar de pessoas que serão seu suporte. Isso é básico na vida. Ninguém chega a lugares altos sozinho, porque nós somos limitados. Um grande executivo, um grande empresário, um pastor de uma grande igreja, precisa de gente para ajudar. E pessoas que muitas vezes serão anônimas, mas numa linguagem popular é quem carrega o piano. Então você precisa entender que precisamos de pessoas. E Ló vai andando com Abraão. O problema é que quando eles se separam, Ló é um exemplo muito claro do que é escolher do nosso jeito. Porque a primeira escolha que Ló deveria ter feito é o quê? Não vou me separar do Senhor, vou andar junto com o Senhor. Porque a gente às vezes pensa que já é autossuficiente. Tem uma história que diz que o menino estava dormindo na cama. Sabe cama de criança? Vocês estão aí, gente. Demora para pegar nesse frio ainda, só a graça. Conta uma história que a criança estava dormindo na cama dela, o menino, e cama de criança é mais ou menos do tamanho da criança, né? E o menino está dormindo na cama. E aí, de noite, ele virou. Quando ele vira na cama, ele acorda, o pé para fora e a cabeça para fora. Aí ele acorda gritando: pai, pai, pai. E o pai vem: o que foi, menino? Pai, eu cresci. Pai, eu cresci. Eu dormi do tamanho da cama e acordei maior. Aí o pai acende a luz e fala: não, meu filho, você só está atravessado. Vocês nunca mais vão esquecer essa história. Por quê? Porque às vezes a gente está atravessado na história da vida e pensa que cresceu. O problema do Ló é esse: o Ló só está atravessado, mas ele olha e fala assim: não, eu posso tocar minha vida independente de Abraão. E aí, Abraão fala para ele: olha, é o seguinte, escolhe o seu caminho. E quem conhece a Bíblia sabe que Ló escolhe nos seus olhos aquilo que era melhor. Ele vê as campinas do Jordão. Para qualquer pastor, para ter o seu rebanho, você precisa do quê? Água e pasto. Quando Ló vê as campinas do Jordão, ele fala: rapaz, esse é o meu lugar. Deus abençoe, meu amigo, seja sempre bem-vindo.
O grande problema é que ele escolhe o bom nos seus olhos. Só que para Deus não é o lugar. O que importa para Deus são os princípios, os propósitos. E o problema é que Ló decide fazer do seu jeito, e aí o resto você já sabe. Ele fez do jeito dele, e por um tempo deu certo. O problema é que depois, ele perdeu não só seus bens, mas perdeu o maior bem, o maior patrimônio que um homem pode ter. Ele perdeu sua casa. E aí você pode dizer, pastor, mas as filhas sobraram. E aí eu ouço te dizer de forma muito pesada, seria melhor que tivessem morrido. Porque sobraram para depois colocar toda a família em escândalo e para colocar tudo a perder. Por quê? Porque Ló decidiu fazer do jeito dele. Volto para o texto e te explico por que estou dizendo isso. O nosso jeito, ao longo da vida, a gente aprende muito. Aprende por convivência, aprende por exemplo, aprende pelo ambiente em que crescemos. E existem coisas que vão sendo acrescentadas sobre nós ao longo da caminhada, e isso vai gerando o nosso conhecimento, a nossa expertise, o nosso chamado know-how, aquilo que a gente sabe fazer. E existem pessoas que aprendem sem perceber. Muitos filhos tendem a praticar as profissões dos pais e não escolheram isso, mas vão ficando, daqui a pouco, quando viu, já tinha sido absorvido por aquele ambiente, e aí se tornaram profissionais semelhantes aos pais, ou herdam o negócio do pai, ou o negócio da mãe, porque isso é algo meio que natural. O problema da tendência nesse sentido é que a gente pensa que já sabe tudo. E aí, nas palavras que o pastor Ezas disse aqui, sobre bênção, eu estendo isso para aplicação de vida. Por quê? Porque a gente vive muito, mas ainda não viveu tudo. Você vê muita coisa, mas ainda não viu tudo. E qual é o grande problema? Deus não pode preencher aquilo que já está cheio. O próprio Jesus vai dizer, eu não posso deitar vinho novo sobre odres velhos, porque vai misturar, o odre não vai aguentar a pressão. Vocês estão aí, gente? O texto que nós lemos fala sobre um momento muito difícil na vida de Pedro, que ainda não é Pedro, que ainda tem a sua origem inicial do nome, ainda é chamado Simão. É o primeiro estado, guarde isso, é o primeiro estado de Pedro. E nesse primeiro estado de Simão, Simão é um jovem galileu, da região de Genezaré, assim como seus irmãos e seus amigos. E Pedro cresce no mar. Pedro é, na linguagem brasileira, né, o chamado caiçara. Nasceu na praia, no mar. Seu pai é pescador. E como toda cultura de trabalho familiar, Pedro, mais do que uma influência, ele tem a vivência com o pai. Você sabe que em culturas agrícolas ou caiçaras, os filhos desde pequeno vão ou para a roça ou para o mar junto com os pais, porque a família trabalha nisso. Então Pedro, Tiago, João, eles crescem indo para a praia, indo para o barco, entrando no barco, saindo do barco, vivendo esse ambiente de litoral. E aí você vai aprendendo sem saber que está aprendendo. Os marinheiros, hoje tem a tecnologia, então você pega o celular e vê, a maré está alta, a maré está baixa. Os nativos não precisam de aplicativo, eles dizem, esse horário não vai não, que a maré sobe. Lá em Maceió existe um lugar perto de Maragogi que chama de Caminho de Moisés. Depois vocês vejam isso. É lindo, porque a maré baixa e abre um caminho no mar. O problema é que tem uma hora do dia que a água volta, e já houveram acidentes fatais, porque as pessoas vão e ficam, que legal, está rasinho. Mas quem é nativo diz assim, ixi, volta. Aí você fala assim, rapaz, mas a água está baixa. Ele diz assim, é melhor correr. É esse nível de expertise que Pedro vai absorvendo ao longo da vida. Sabe aquela coisa? A lua não está boa. Você diz, para a gente, que lua, amigo? É água, barco, anzol, rede. Mas para eles, não. O clima hoje dá peixe. Ixi, hoje nem tenta. A gente que é leigo não entende, mas eles são nativos, isso é natural. Vocês estão aí? Pedro cresce nesse ambiente. Pedro está acostumado. Se tem uma coisa na vida de Pedro que Pedro entende, é de barco, de rede, de mar. E aí a vida de Pedro vai absorvendo de tal forma que chega um momento em que ele vai herdando o negócio da família. Seu pai já não vai para o mar, quem vai agora é Pedro, seus irmãos.
André, seus amigos, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, família, amigos, estão ali fazendo o quê? Fazendo o que sempre fizeram. E aí eles saem num dia como qualquer outro dia e vão pescar. Pedro se torna o líder. E a liderança não é imposta, a liderança ela é dada por Deus. Liderança não se faz no grito, não é dizendo eu mando. O líder ungido por Deus se torna natural. Você pode até não ter o cargo, mas todo mundo vai te procurar para dizer assim, mas o que o senhor acha? Essa é a liderança de Deus. E por algum motivo, Pedro vai se projetando como esse líder. Todo mundo quer saber, Pedro, o que você pensa? Então eles saem, como qualquer outro dia, e vão pescar. Mas normalmente, na primeira ou segunda tentativa, logo no início da noite, as coisas se resolvem. Opa, deu peixe, bora. Resolveu, batemos nossa meta. Nesse dia as coisas começam a ficar estranhas. Por quê? Se joga no primeiro lugar, e todo pescador sabe, não, nesse canal tem uma corrente, nessa região passa, e aqui é certeiro. E aí eles jogam a rede. Puxam a rede. Os barcos ao redor jogam rede. Puxam rede. Em algum momento chamam, Pedro, tá dando não, hein? E aí Pedro faz mais uma coisa importante de quem se torna líder. Você precisa decidir. Eu não sei para quem é essa palavra, e quando eu digo líder, não pense que você tem que ser o CEO de uma empresa, o dono de um negócio. Você tem que ser o líder da sua casa, o líder na sua família, no sentido de quem dá a direção. E quem dá a direção tem que decidir. Nossos filhos estão sendo entregues ao diabo, porque tem pai e tem mãe que decidiu não decidir mais. Tem pai e mãe que quer ser amigo das crianças. Deus não te deu filho para ser coleguinha, Deus te deu filho para você cuidar e ensinar o que é certo. E como todo líder, Pedro então tem que decidir. Decidir o quê? Gente, aqui não deu. Recolhe a rede, vamos ali vai dar certo. Só que essa decisão de Pedro, ela vem imbuída, vem envolta do quê? De expectativa. Todo mundo está em volta dizendo assim, e aí, será que vai dar? Todo mundo já começa a questionar Pedro. Será que ele sabe o que ele está falando? Não, vamos ali vai funcionar. Todo mundo joga a rede. Ih, Pedro, está dando não, hein? Nessa hora ele busca resiliência, busca forças de onde não tem. Bora, gente, de novo, lança de novo. Não, Pedro, não deu. E aí, mais uma vez, ele decide. Vamos para outro lugar. E de frustração em frustração, de novo lugar em novo lugar, de insucesso em insucesso, amanhece. E aí Pedro toma a pior ou mais difícil decisão para um líder. Dizer para todo mundo, recolham as redes. E agora? Vamos voltar para a praia. Perdemos. Pedro tem que assumir, não deu. Eu tentei todos os meus conhecimentos, todas as minhas técnicas, todas as orações, não deu. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Sobre uma fase da vida em que todas as nossas expectativas são frustradas. E não é porque a gente não sabe, a gente sabe, nós sabemos o que fazer. Mas sempre deu certo até agora. Sempre funcionou. Mas agora não está funcionando. Das outras milhares de vezes deu certo, mas agora nada deu. E é a hora da vida que a gente decide, não, eu tenho que fechar o negócio. Eu tenho que abrir mão. Eu tenho que desistir. Não dá mais certo. Não sei mais o que fazer. É quando o último dinheiro vai embora. É quando a gente precisa se desligar da empresa, ou quando precisa declarar falência. É quando eu preciso chegar e dizer, não tem mais jeito, eu não sei como fazer. É aqui que Pedro está. Mas lembre-se que ele está numa cultura judaica, e a cultura judaica, sobretudo nesse tempo, era muito mística. E aí o Pedro, que começa a noite como líder, nesse momento já está todo mundo olhando, dizendo assim, será que ele está em pecado? Porque eles tinham a ideia religiosa de causa e efeito.
E aí os dedos já começam a apontar. Pedro deve ter feito alguma coisa contra Deus, porque se Deus fechou o mar, Pedro deve estar errado. Aquele que no começo da noite era referência, agora já está sendo questionado. Agora já está sendo duvidado. Aquele que começa a noite perguntando, as pessoas perguntando, o que você acha? Agora já estão dizendo assim, será que a gente deveria ter ouvido ele? Pior do que não dar certo é ter que ouvir esses que estavam no mesmo barco dizendo assim, mas eu teria jogado em outro lugar, ia dar certo. Uma das piores coisas quando dá errado é isso. É o palpite de quem não tem coragem de assumir a responsabilidade. Mas depois vem dizer assim, mas se tivesse feito como eu falei. É esse Pedro que está voltando para a praia. Arrasado. Envergonhado. Sendo questionado. Sendo duvidado. Mas Pedro me ensina algo muito interessante. A Bíblia diz que eles estavam lavando as redes. Está aí, gente? Deu tudo errado na vida dele. Mas Pedro estava lavando as redes. E sabe por que ele estava lavando as redes? Vou explicar. O Tiago é mergulhador, como eu, gosta do mar. E se tem algo que estraga as coisas da terra, é água salgada. Quando você tem o seu equipamento, a primeira coisa que tem que fazer quando sai da água é jogar muita água doce. Porque se você deixar um dia, as coisas começam a oxidar, começam a estragar. Se deixar uma semana ali, você perdeu o equipamento e muitas vezes muito caro. Em relação à rede, não é diferente. As redes eram de tecido. E se não fossem lavadas do jeito certo, as redes apodrecem. E aqui eu te mostro algo interessante. E um dos porquês de Deus escolher Pedro. Pedro está arrasado. Pedro está envergonhado. Pedro está sendo questionado. Mas Pedro está lavando as redes. Não, eu vou melhorar. Lavar as redes é um sinal de que Pedro não desistiu. Eu te provo isso. Porque se Pedro desistisse do mar, Pedro teria jogado a rede fora. Se Pedro desistisse do futuro, Pedro teria deixado a rede apodrecer. Mas quando Pedro, mesmo fracassado, derrotado, envergonhado, está lavando a rede, Pedro está dizendo, hoje deu tudo errado, mas amanhã eu vou tentar de novo. Me ajuda a pregar, olha para alguém perto de você e diga assim, não desista. É inevitável que hajam dias difíceis, é inevitável que a gente perca. É inevitável sentir dor. Mas mesmo no meio da vergonha, mesmo sendo apontado, o Espírito Santo pode te dar graça para respirar fundo, lavar suas redes. E essa é a esperança contra a esperança, porque você vai lavando e o diabo vai te dizer, desiste, amaldiçoa Deus e morre, tira a sua vida, larga a mão de tudo, chuta tudo e vai embora. Mas o Espírito Santo vai te dizer, lava a rede, porque amanhã você tenta de novo, e vai ser um novo dia, um novo tempo. Eu não sei para quem eu vim pregar essa manhã, mas eu vim aqui para te dizer, não desista. Não é porque deu errado um dia, não é porque não funcionou, não é porque toda a sua sabedoria não foi suficiente. Deus ainda é poderoso para fazer raiar um novo dia, um novo tempo, um novo momento. Não se entregue. Lamando rebas. E a palavra de Deus então diz que o barco de Pedro que está na praia está vazio. Diga vazio. Diga de novo, vazio. E há algo interessante sobre um barco vazio, porque um barco de pesca, de pescadores, de pesca, vazio, não cumpriu o seu propósito. Porque um barco de pesca tem que estar cheio, barco vazio está com problema. Vou melhorar. Ninguém quer barco vazio. Quando as pessoas vão para a praia, eles procuram barcos cheios. Porque o barco cheio mostra, está cumprindo o propósito. E aí Jesus pensa diferente, né?
Porque a Bíblia diz que Jesus vem andando na praia. E a praia está cheia de barcos. Barcos grandes, barcos com peixes, barcos com sucesso. Só que o texto diz que Jesus viu 2 barcos. E os barcos que Jesus viu estavam vazios. E é lindo, porque se fôssemos eu ou você, nós iríamos para os barcos cheios. Mas Jesus olha para o vazio e diz assim: é ali que eu vou. Não, eu acho que você não entendeu. Eu vou dizer de novo. O lindo de Jesus é que Ele não se impressiona com os barcos cheios. O lindo de Jesus é que Ele não se empolga porque está funcionando. E eu vou melhorar isso. Existem momentos na nossa vida que tem que dar errado para depois dar certo. Vou melhorar. Se o barco de Pedro está cheio, e Jesus se aproxima do barco de Pedro cheio, a presença de Jesus não seria tão notada. Quando Jesus está na nossa vida plena, tudo dando certo, a gente até reconhece, mas nem sempre é lembrado. Não me entenda mal. Mas quantas vezes a gente esquece de orar até para agradecer a comida? Agora eu te garanto, quando não tem comida, que a primeira coisa que você vai lembrar é de Deus. Despensa cheia, dinheiro no bolso, lembra? Ô Jesus, obrigado. Lembra. Mas às vezes também não lembra. Agora, meu irmão, quando chama no RH e diz assim, estou anunciando o desligamento do irmão. E aí você diz assim: e as minhas contas? O que eu vou dizer para minha família? E os meus compromissos? Nessa hora, irmão, fica crente. Vem no culto à tarde, na terça-feira. Chama as missionárias, pastoreiros, irmão, ora, 6 horas, né? O crente 6 horas. Melhorou um pouquinho? Nem sempre lembra. E essa é a conta do céu. Lembra dos 10 leprosos? Só voltou um. Mas se no barco cheio Deus nem sempre é percebido, no barco vazio, quando Ele entra, é impossível não perceber que Ele entrou. Eu vou dizer de novo, acho que você congelou aí com frio, vou falar mais uma vez. Se quando tudo vai bem, a gente nem sempre percebe Ele, quando tudo vai mal e Ele chega, é impossível não perceber que Ele chegou. O lindo do barco vazio é esse, porque ninguém quer entrar, ninguém quer se relacionar, ninguém quer pisar, ninguém quer conversar, mas Ele vem e diz assim: eu posso entrar? E eu caminho para concluirmos. Ao longo da noite foi dando tudo errado. E por quê? Porque Jesus precisava que Pedro entendesse algo. Naquilo que vem do céu, nem sempre a minha expertise será suficiente. Para aquilo que o céu tem para mim, aquilo que eu sei nem sempre fará diferença. Nem sempre a minha opinião será a opinião que importa. Porque Deus sabe mais do que eu sei, Deus vê além do que eu vejo, Deus entende além do que eu entendo. Eu vou melhorar isso. Se Jesus entra no barco de Pedro num dia bom, Pedro talvez dissesse: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor expulsa demônio, mas eu entendo disso aqui melhor do que o Senhor. Mas aí Jesus entra no barco de Pedro vazio, no ambiente de Pedro, e olha como é lindo isso. Jesus não tira Pedro do ambiente, Jesus entra no ambiente de Pedro. Jesus não vai te mudar de ambiente, Ele vai entrar no seu ambiente para te ensinar que mesmo no ambiente que você domina, Ele ainda é Deus sobre a sua vida e vai te mostrar que pode fazer muito mais em você e através de você. E o lindo do texto, para concluirmos, é que Pedro está arrasado, Pedro está derrotado. Mas é exatamente por isso que ele está onde está. Eu ministrei sobre isso um tempo atrás aqui nesse texto. Vou só repetir essa tese. Porque se Pedro houvesse pescado como sempre, nessa hora ele já estava em casa.
porque ele chegaria muito mais cedo, descarregaria seus peixes, lavaria suas redes, e essa hora estava descansando para trabalhar de novo mais tarde. Mas o fato de dar errado, cumpre a palavra: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou melhorar. Porque foi dando errado, Pedro vai atrasando a agenda. E Pedro pensa assim: meu Deus, eu não era nem para eu estar aqui. E o céu está dizendo assim: está exatamente no lugar certo, na hora certa, no momento certo, da forma certa, para que Jesus possa te alcançar. Alguém já entendeu? Vou melhorar isso. À medida que Pedro vai perdendo, Pedro está ganhando. A cada rede que não dá certo, está dando certo. A cada vez que puxa e vem vazio, ele está ficando do jeito certo que o céu precisava, para que ele estivesse no ambiente certo, no momento certo e do jeito certo. Como pastor, Pedro estava vazio. E para que Deus possa nos encher, nos preencher, primeiro Ele precisa nos esvaziar. E nesse momento Pedro percebe: tudo que eu fiz não funcionou. Talvez ninguém quisesse falar com Pedro nesse dia. Eu imagino Pedro pensando para si mesmo: eu tenho os meus credores, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, todo mundo dependendo disso, deu tudo errado. E quando você está derrotado, a sua cabeça fica para baixo, curvada. Aí chega um homem e diz assim: me empresta o seu barco? E vocês conhecem a história. Pedro, que está vazio, deixa Jesus usar seu barco vazio. E aqui eu vou dizer o texto, capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, um barco vazio, um Pedro vazio, uma multidão vazia. Jesus entra no barco vazio, de um Pedro vazio, e começa a encher o povo. Eu vou melhorar. Quando você deixa Jesus entrar no seu vazio, primeiro Ele começa a mudar o ambiente à sua volta. Primeiro Ele começa a mudar a redondeza. O que está acontecendo? Pedro está vazio e Jesus enchendo. Jesus enchendo. Jesus enchendo. Jesus começa a preencher. Jesus começa a encher. E Pedro, tendo feito tudo do jeito certo, no momento certo, no ambiente certo, fracassou. Jesus, depois que enche o povo, olha para Pedro. Você conhece a história. Pedro, vai para o mar alto, lança as redes. Não é a hora certa, não é o momento certo, não é o momento bom, não é a hora de pescar, não é a hora que tem peixe, não é o momento que funciona. E aí Pedro está dizendo dentro dele: se na hora certa, vou melhorar, vou trazer para o nosso mundo. Se com dinheiro não deu certo, se num bom momento não deu certo, se quando as coisas, o vento estava soprando bom, não deu certo, pastor, sem dinheiro, no meio de uma pandemia, no meio de problema, com o nome sujo, com a doença, o médico disse que não tem cura, o senhor veio me dizer que agora vai dar certo? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Eu vou liberar mais uma palavra de Deus sobre a sua vida. Deus não depende das nossas circunstâncias. Deus não depende de bons ventos. Deus não depende de economia. Deus não depende de um bom governo. Deus não depende de um presidente que teme a Ele ou de um presidente que não teme a Ele. Deus não depende da empresa estar crescendo no vermelho ou descendo no vermelho ou azul no positivo. Deus não depende de crise econômica ou de bonanças. Deus não está preso àquilo que é a realidade humana. E é isso que Ele está mostrando.
o ambiente favorável, nada deu certo para Pedro, deu certo para todo mundo, para Pedro não. Aí Jesus vem e diz assim: não é a hora, não é o ambiente, não é o lugar, você não conhece, mas faz o seguinte, faz o que eu estou mandando. Eu vou terminar aqui. Quer ser abençoado por Deus? Então aprenda a estar disposto a fazer tudo que você não concorda. Porque enquanto você fizer só o que você acha que tem que fazer, não tem problema, amigo. Deus continua sendo Deus. Mas quem vai continuar vazio é você. Nós estamos numa geração rasa, que diz que é crente, mas está longe de ser. Todo mundo quer as bênçãos, mas não quer cumprir o propósito. Todo mundo quer dizer que é filho de Deus, mas o próprio Jesus diz assim: vai lá e ama o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa aqueles que te ofendem. Ah não, Senhor, eu sou gente. Se esvazia. Quando Pedro aceita a direção de Jesus, Pedro está vazio. Porque ninguém naquele barco acreditava. Todo mundo, pelo contrário, está dizendo assim: Pedro deu tudo errado. Pedro está derrotado. E agora Pedro ficou louco. Já não bastasse frustrar-se a noite toda, agora Pedro está fazendo o que não dá certo mesmo. Nessa hora ninguém pesca. E nesse lugar não tem peixe. Aí Jesus olha e diz assim: lança a rede. E Pedro responde uma das respostas mais lindas da Bíblia, porque ela vem cheia de verdade. Pedro diz assim: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro está dizendo: eu fiz tudo do jeito certinho, no tempo certo, no tempo favorável, e nada funcionou. E o que Pedro vai dizer agora, depois da vírgula, é: mas pela sua palavra, pela sua palavra. O que Pedro está dizendo, vamos apertar a tecla SAP, falar em português. Pedro está dizendo assim: eu não acredito, não vai dar certo, não tem como. Eu conheço isso aqui, eu nasci aqui. O senhor entende de madeira, seu pai é carpinteiro. O pai que é pescador é o meu. Eu não acredito, mas porque o senhor mandou, mesmo sem querer, eu faço. Jesus não precisa de bajuladores. O próprio Jesus vai contar uma história sobre dois filhos. Eu vou terminar agora. O pai chama um filho e diz assim: filho, vai cuidar do campo. E o filho diz: claro, pai. Chama o segundo filho e diz: vai cuidar do campo. E ele diz: vou não. Só que depois que o pai sai, o filho que, oh meu papai querido, o filho olha e diz assim: quer saber, o pai não está vendo, vou nada. O filho que disse: não vou, consciência aperta. Aí ele fala: rapaz, eu não podia ter feito isso com meu pai. Ele vai para a roça e trabalha. Aí Jesus chama no final da história e diz assim: qual dos dois fez o certo? Jesus não precisa de gente dando tapinha nas costas, chamando ele de Deus. Jesus não está procurando para usar gente que fala bonitinho: mestre, Altíssimo Deus, soberano Pai. Nada. Jesus ainda está buscando gente que é difícil, gente que fala sem pensar, gente que faz como Pedro. Senhor, não vai dar certo isso aqui não. Porque, perceba, Lucas é historiador, Lucas é polido, Lucas está debaixo da escola de Paulo. Lucas escreve assim: pela sua palavra. A realidade do Pedro, irmão, que cortou a orelha de Malco, novo convertido,
Ah, Pedro está olhando para Jesus e assim, não, o senhor não está entendendo, não. Não, guarda essa rede. Mas daqui a pouco ele briga com ele mesmo e fala, já estou aqui, quer saber? Porque o senhor mandou, eu vou fazer. O que você precisa não é de boa logística, não é de ambiente favorável. O que você precisa é de uma palavra, de uma direção. E se Jesus te der essa palavra, você só precisa obedecer. Você não precisa entender, não precisa compreender, não precisa ter todas as garantias. Só obedece, não temas, creia somente. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, eis aqui os teus filhos, Pai, a tua igreja. E é muito difícil quando as coisas não saem como deveriam, ou como nós esperávamos. O Senhor sabe quanto é difícil. Quando nós aplicamos todos os nossos conhecimentos, quando somos sinceros, quando agimos com verdade, quando damos o nosso melhor, mas ainda assim os resultados não são o que esperávamos. As pessoas nos questionam, a sociedade duvida, nos apontam, zombam de nós. É muito difícil perder, Senhor. É muito difícil sofrer a derrota, conviver com isso. Existem percas que custam muito, mas a Tua palavra vem essa manhã para nos ensinar que o Senhor ainda olha barcos vazios, que o Senhor ainda acredita em homens e mulheres vazios, que o Senhor não nos busca quando estamos cheios, mas o Senhor ainda nos abraça quando estamos derrotados. Jesus, que a Tua palavra mais uma vez sopre sobre essa casa, trazendo a esperança outra vez, a ousadia outra vez. Os Teus filhos que estão aqui, Senhor, ou atrás dessa tela, muitos estão perdendo, sofrendo, mas o ato profético de estar diante dessa palavra, ou de ter vindo à Tua igreja, mostra que estão lavando a rede, estão acreditando que amanhã pode ser melhor. Jesus nos encontra, nos alcança, e à medida que ele ou ela abraçarem a Tua palavra, e pela Tua palavra fizerem, mesmo sem acreditar, não é sobre o quanto eu creio, é sobre o quanto eu estou disposto a obedecer. Só para Jesus. Enche, Jesus. Dá graça, Jesus. Entra nesses barcos. Dá uma nova direção. Traz um novo tempo. Estava cansado, em nome de Jesus, sem forças, desanimando, decidida, larga tudo e parar. Aleluia. Deus conhece, se coloque em pé, adorando a Ele. Ele sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, que Ele está vendo. Aleluia! Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Só pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, 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 aleluia. Olha para mim. O resultado você conhece, eu só vou te lembrar. A noite era o tempo certo.
O mar onde Pedro estava era o mar certo. Ele fez todo o seu empenho, deu toda a sua força. Não funcionou. Na manhã do outro dia, Jesus chega no barco vazio, de um homem vazio. E sem Pedro perceber, primeiro ele enche Pedro. E então ele dá uma direção. O ambiente não está certo. O horário não está certo. O momento não é o certo. Vocês estão aí? Palavras de Pedro. Eu pesquei a noite toda. A noite, no tempo judeu, começa com o pôr do sol. 17h40. A noite termina com o nascer do sol. 5h30, 6 da manhã. 12 horas fazendo o que ele sabe, como sabe, e onde está certo. Não deu certo. A hora não está certa. Jesus assim, vai no mar alto, ou seja, não é o mar que Pedro conhece. E aí Jesus dá uma palavra e diz assim, joga agora. Não é o tempo, não é o lugar, não é o ambiente. Quantas vezes Pedro lançou a rede? Depois da palavra, a noite toda, muitas. Depois da palavra, quantas vezes Pedro lançou a rede? Vamos para o texto? Mas sobre a sua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, Não, eu vou melhorar isso. 12 horas, joga, puxa, tenta, faz, abre, não dá. Debaixo da palavra de Jesus, o ambiente é ruim, o lugar é ruim, a hora é ruim, não dá nada certo. Uma vez. Puxa. Os incrédulos devem ter falado, ih, deu ruim de novo. Agora, para piorar, enroscou na pedra. Puxa! Quem não é muito crente deve ter postado defeito de novo. Está vendo? Veio nessa palavra desse carpinteiro, olha aí. Agora vamos perder a rede. Porque você sabe que quando enrosca, se puxar demais, rasga. Daqui a pouco, começa a ferver a água. Eu não sei quem foi, alguém diz assim, ixi, não é enrosco não. É peixe. E não é pouco não. É muito. Ô João, Tiago, larga pra lá, vem ajudar na minha aqui, rapaz. Lavando remandarabás. Eu vou melhorar isso. Eu não sei por quanto tempo deu errado, eu não sei o que deu errado, mas a palavra de Jesus faz dar certo. Com uma oportunidade, aquilo que pode ter dado errado por muito tempo, eu não sei quanto tempo não está funcionando, mas pela palavra as coisas vão mudar. Aleluia! Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, aleluia, não pare que Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. aleluia, aleluia, aleluia.
terminar. Fica firme. Porque quando Jesus mudar a direção das coisas, eu imagino Pedro voltando agora. Lembra os dedos que apontaram? Dentro do próprio barco, quem estava duvidando dele, quem estava dizendo assim, será que Deus está? Agora começa a orar dizendo assim, nunca duvidei de você, Pedro. Aliás, Pedro, você devia fazer um livro aí para ensinar a gente novas técnicas de pesca. Não se preocupe com os dedos que te apontam ou com as línguas que te criticam. Ouça a voz de Deus. O maior triunfo que Deus vai te dar não é as pessoas te pedirem perdão, são elas terem de engolir tudo. E dizer, apesar de tudo isso, Jesus está no barco dele. E o milagre continua acontecendo. Quem recebe essa palavra, aplauda aí o nome dele, adore a ele. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que a palavra cresça. Que você receba isso de verdade. Ouça essa palavra de Deus. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Glória. Filho, eu vou te honrar. Que Deus nos permita viver essa palavra. Mas entenda algo, e agora eu termino. Tudo isso só aconteceu porque Pedro deixou Jesus entrar. Não permita que as suas dores te impeçam de ouvir Jesus. Pedro poderia ter dito assim, Jesus, eu gosto do Senhor, mas hoje não é um dia legal. Se o Senhor vier amanhã eu levo o Senhor, onde o Senhor quiser. Hoje não. Nós estaríamos falando sobre outra pessoa hoje. Por mais que esteja doendo, quando Jesus se aproximar, deixe Ele entrar. Deus os abençoe. Hoje à noite, 18 horas, segundo culto da família. Você que puder estar conosco, será uma honra tê-lo aqui. Amém, gente? Feche os seus olhos, Senhor. Te agradecemos por tudo que recebemos de Ti. Que a Tua palavra, como semente em terra fértil, cresça, gere vida. Leva nós em paz, Senhor. Dá-nos um dia cheio da Tua graça. E que a Tua palavra continue nos direcionando, assim como a Pedro. Que os dias difíceis não nos roubem de acreditar que o Senhor faz o impossível plenamente possível. Que os nossos mares não são impossíveis para Ti. Que essa palavra cresça, Senhor, e que possamos ouvir aquilo que o Senhor fará através dos Teus filhos e neles. Nós Te agradecemos e bendizemos em tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Estenda suas mãos e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e que ela permaneça para sempre. Todos dizem: Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus.